Atenção! Este episódio não foi baseado em nenhuma das profecias do Nostradamus. Apesar de que, em alguns momentos da vida adulta, parece que morar só, cuidar da própria vida, escolher a própria rotina, é uma previsão quase que apocalíptica para muita gente. E já logo de cara eu digo com propriedade, tá? Passar um dia sem receber uma mensagem de alguém definitivamente não é o fim do mundo. E aí logo chegam as perguntas, né? Sempre fora de timing. Mas quem vai cuidar de você? Mas você não sente falta de alguém? E eu fico pensando, gente, será que a grande pergunta nesse caso não deveria ser por que a gente aprendeu a ter tanto medo de estar consigo mesmo, aproveitar a nossa existência? Porque existe uma grande diferença entre estar sozinho e se sentir sozinho. E talvez a gente precise conversar mais sobre isso. Porque estar acompanhado não necessariamente quer dizer que não estamos sós. Oi, eu sou a Letícia e esse é o meu podcast Perdendo Dentes. Um espaço para falar sobre aquelas coisas que todo mundo sente, mas nem sempre consegue ali colocar em palavras. Medos, escolhas, mudanças, relacionamentos, vida adulta e tudo aquilo que acontece quando a gente tenta entender quem a gente está se tornando pela milésima vez. Essa semana eu quero falar sobre uma palavra que ainda é muito confundida: a solitude. Segundo o dicionário, a solitude é um estado de isolamento voluntário e pacífico, caracterizado por uma escolha consciente de estar sozinho. Diferentemente da solidão, que traz dor, sensação de abandono, a solitude é um momento positivo da tua vida, focado no autoconhecimento, da vontade de aprender, na reflexão, na vontade de produzir, no bem-estar com a própria companhia. Existe uma ideia muito antiquada de que a vida só está completa quando existe alguém ao nosso lado, como se a presença de outra pessoa fosse a prova de que a nossa vida deu certo. Como se um final de semana sozinho fosse automaticamente triste. Como se jantar sozinho fosse um sinal de derrota. Inclusive, vamos combinar, né? Tem algo muito curioso nisso. Quando uma pessoa está em um relacionamento, quase ninguém pergunta se ela está bem. Se está nesse estado chamado de solteiro ou solteirice, essa parece ser uma das primeiras perguntas. Interessante, né? E eu quero propor aqui uma reflexão. E se a solitude não for a ausência? E se ao contrário disso? E se ela for a presença? Presença de você. Porque ao contrário do que muitos imaginam, você acordar e saber que tudo que você tem que lidar durante o dia depende exclusivamente de você, pode ser um tanto libertador, sabia? Não porque a vida fica mais fácil, ela não fica. A louça continua existindo, o boleto continua chegando, a roupa não vai misteriosamente direto pro armário. Inclusive, se alguém descobrir uma técnica para isso acontecer, por favor, compartilhe aí nos comentários. Mas existe algo muito poderoso em saber. Essa vida é minha, essa rotina é minha, essa bagunça também é minha. Por mais pesado que possa soar, abraçar a solitude tem sido uma aventura mais saudável do que viver em uma espécie de operação diária de gerenciamento de crises. Eu faço tudo sozinha, mas a rotina também é minha. Eu sou a dona da minha funcionalidade. Eu organizo a minha agenda, eu escolho os meus horários, eu faço os meus planos. Eu sujo e lavo a minha própria louça. Eu gasto e pago as minhas contas. Eu administro essa holding que se tornou a minha vida. E olha, não é pouca coisa não.
Para você que está vindo da geração Z em diante, a certeza absoluta é que a vida adulta é basicamente ser CEO, secretária, financeiro, RH, compliance, logística e equipe de limpeza da própria existência. Uma empresa com um funcionário só. Eu. Mas essa conversa aqui vai além da escolha de morar sozinha, de viajar sozinha, de sair à noite tomar um drink sozinha. Não, ela fala sobre uma mudança que muitas mulheres estão vivendo, que é a presença diária de homens que já não é mais vantajosa como era antes. Isso se já foi. Cada vez mais elas têm questionado modelos de vida que durante muito tempo foram apresentados como o padrão. Morar junto, casar, ter filhos, construir uma família dentro de um formato pré-estabelecido. E a pergunta que muitas começaram a fazer é: essa escolha faz sentido para mim? É isso que esperam de mim? Ou, eu sou humana, não sou um robô. Eu preciso da minha identidade, do meu espaço como ser que tem vontades, que não quer ser cerceada pelos meus quereres. Cuidar de tudo, exatamente tudo, é jogo mesmo? Mulheres não estão cansadas do amor, muito menos do sexo. Estão cansadas da sobrecarga, da sensação de precisar cuidar de tudo, organizar tudo, lembrar de tudo, antecipar tudo. A carga mental de uma casa muitas vezes não está apenas no que precisa ser feito, está em saber o que precisa ser feito. Quem foi que lembrou de marcar a consulta? Quem vai marcar os exames depois da consulta? Quem precisou lembrar da conta de luz antes que a empresa corte a energia? Quem foi que percebeu que acabou o produto de limpeza? Quem foi que pensou no jantar antes mesmo de alguém perguntar? Tem vezes que o cansaço não vem da tarefa, vem de entender que a pessoa que mantém tudo funcionando é você. E talvez seja por isso que muitas mulheres passaram a perceber que viver sozinha pode trazer uma sensação inesperada, que é aquela sensação de paz. Segundo o censo do IBGE, o Brasil possui mais de 10 milhões de lares chefiados por mães que vivem com seus filhos sem a presença de um cônjuge. São mulheres que constroem suas rotinas, suas famílias, suas vidas de diferentes maneiras. Isso mostra que existem muitos formatos possíveis de felicidade. E aí vem uma parte bonita da solitude, que é a redescoberta. Quando a frustração diária sai de cena, entram as pequenas vitórias. Escolher o que assistir sem negociar, dormir no horário que bem quiser, não viver em um infinito estado de alerta, não se estressar por bobeiras, organizar a casa do seu jeito, ter silêncio para pensar, ter espaço, ter tempo, quer dizer, nem tanto, né? Mas ter a liberdade de não precisar explicar cada escolha e nem esperar por ninguém. E talvez essa seja uma das maiores mudanças da nossa geração. O relacionamento deixou de ser uma obrigação. Ele passou a ser uma escolha. E existe uma diferença enorme entre precisar de alguém e escolher dividir a vida com alguém. Uma coisa nasce do medo, a outra nasce da liberdade. Uma pesquisa recente, realizada pelo aplicativo de relacionamentos Happn, mostrou que 64% dos entrevistados se consideram felizes e 55% acreditam que uma vida plena não depende de ter um parceiro. E talvez isso não queira dizer que as pessoas desistiram do amor. Talvez queira dizer apenas que elas entenderam que o amor não precisa ser uma condição para existir. A solitude não é uma guerra contra os relacionamentos de qualquer tipo.
não é sobre fechar portas. É sobre abrir espaço para si. Um espaço, inclusive, que pode ter sido fechado por muito tempo. Porque você pode amar alguém sem desaparecer dentro dessa relação. Você pode construir uma vida com alguém sem abandonar a sua própria. E você pode descobrir que estar sozinho não é o contrário de estar feliz. Às vezes é justamente quando você aprende a gostar da própria companhia que começa uma das relações mais importantes da sua vida, que é a sua relação com você. E agora eu quero te deixar uma pergunta. Você gosta da sua companhia? Ou você sente que estar sozinho ainda te parece uma coisa meio dolorida? Mas me conta aí, eu gosto. Pode ser pelo podcast, pelo Spotify, ou compartilhando esse episódio com alguém que talvez precise muito ouvir essa conversa. E se esse episódio fez sentido para você, não esqueça de seguir aqui o podcast, avaliar, compartilhar. E tem novidade, tá? Agora eu também tô no YouTube, no canal @perdendo.dentes. Tá tudo lá, desde o episódio 1. Legal, né? Isso ajuda muito esse projeto a chegar a mais pessoas. Esse foi mais um episódio, um dos primeiros que eu escrevi e que sinto que faz todo sentido para muitas das minhas amigas e irmãs de existência. Então eu espero vocês na próxima. Tchau, tchau.